Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Welcome to our English class, our review about the test activity for the next week. So I'd like to be here to making this video for you, as I have commented, or as I have, how can I say, as I have told you about my situation in the last class, according to the basic test. So, but now let's go to our review. So I'd like you to thank for your patience, for your effort. Effort is esforço, understanding, né? Compreensão, and etc. So that's it. Your teacher Romilson, and I'm here to teach you or to review our content for your tests now, for your activity test. Let's go. Ok. Nós aprendemos aqui, pessoal, com relação, como é que eu posso dizer? Com relação a o nosso conteúdo. Deixa eu tirar o vídeo aqui da frente. Vamos lá. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos algumas pronunciation consonant clusters, que nada mais é do que os encontros consonantais. Não são todos, mas os mais importantes da língua inglesa, certo? Que são justamente aqueles que a gente, né, pronuncia duas palavras no começo, né, duas consoantes no começo de uma palavra. Então, veja, esse encontro consonantal, ele dá ênfase aqui na língua inglesa no começo da palavra, não é no meio nem no final, né? Que acontece muito mais no meio, né? Mas no começo também, né? Como a gente fala trator, né? Isso no português. No inglês também tem. Então, nós vamos ouvir aqui, tá certo? Page 23, Exercise 3, Pronunciation. Consonant clusters. Part A. Listen and practice. Notice how the two consonants at the beginning of a word are pronounced together. Skim, scan. Start, step. Smart, smile. Snack, snow. Spare, speak. Brown, gray. Blue, play. Okay. As you have observed, the principal consonant clusters here is the letter S and other consonant. Nesse caso aqui, o mais importante aqui seria o S e outra consoante. Veja que a maioria é o S com K, com T, com M, com N e com P. Qual o problema disso? É que muita gente, quando pronuncia esse S como uma consoante, ele tende a colocar, subentender, um I no começo desse S, e não existe. Então, você faz apenas o som sibilante, que seria S. Então, muita gente fala skin, não faça isso. É apenas skin, scan, start, step. Tem gente que fala start. A pessoa já vai saber que a sua pronúncia da língua inglesa, ela não é tão aproximada dos nativos. Então, peraí, como é que eu diria cobra? Snake, não, é snake, snake. Porque esse S, ele não tem um acompanhamento inicial da letra I, é apenas o S, o S. Que quando ele está com uma vogal, esse som já some, né? Não deixa de chiar, mas não é aquele S, só, já vai com a vogal. Sound, sight. Mas quando ele está com uma consoante, é uma complexidadezinha. Já o brown, algum consoante com a letra R, ele vai dar a entender que como se fosse tivesse um U bem fraquinho ali, ó. Seria para ser brown, mas é brown, gray. Era apenas para ser gray, mas ninguém fala assim. Então fica subentendido quando tem uma consoante e um R, ele fazer essa questão do
Entendeu? É bem interessante, ó. Gray. Não sei para falar grey, pelo amor de Deus, é rápido. Gray. Brown. E o blue, play, aí é a questão normal da nossa língua, do blah, normal, tá certo? Tranquilo? Very good. Bem, isso aí só a questão da pronúncia. That's good. Abaixo aí, pessoal, nós temos o simple past e o present perfect. A gente já ouviu a questão do passado simples, que ele define o tempo. Eu vou colocar o som para a gente ouvir, depois eu for a explanação, beleza? Page 23, Exercise 4, Grammar Focus. Simple past versus present perfect. Use the simple past for experiences at a definite time in the past. Use the present perfect for experiences within a time period up to the present. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I tried them last month. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? No, I haven't. But I ate at a Thai restaurant last night. Did you go alone? No, I went with some friends. Ok. Então, nesse caso aqui, você tem o quê? O passado simples e tem também o quê? O presente perfeito. Então, nesse caso, o que é que acontece? O presente perfeito, ele é utilizado justamente para isso, para ações que elas, o mais importante dela é o que você fez, e não o tempo em si. Porque o tempo ele vai ficar perto. Então, nesse caso, o que é que acontece? Na primeira pergunta, vocês têm aqui, ó. Have you ever eaten snail? Aí, no caso, quando ele usa o even, o ever, é como se fosse você alguma vez, tá certo? Se você alguma vez já fez isso, tá ok? Então, lembre-se disso. Então, have you ever eaten snail? Você já comeu escargot? Então, nesse caso, é experiência. Ele não está perguntando quando você comeu, se você já fez isso. Então, nesse caso, quando você faz isso, você vai usar o presente perfeito. Agora, se você tivesse perguntado, você comeu escargot ontem, aí você está definindo um tempo. Nesse caso, the present perfect, it's not possible. Nesse caso, você vai ter que usar o simple past. Tá ok? Então, veja, quando ele fala, have you ever eaten snail? Yes, I have. Sim, já comi. Aí, olha agora, ao invés de ele falar, I have tried them last month, não vai poder mais, porque ele definiu o tempo que ele fez isso, que ele experimentou o escargot. Então, ele disse o quê? I tried. Mas quando? When? Last month. Então, eu experimentei o mês passado. Então, veja agora. Aí, na próxima pergunta, do mesmo lado esquerdo, ele diz assim, ó, did you like them? Professor, por que ele não perguntou have you liked? Porque, no caso, ele já disse que experimentou. Agora, a pessoa quer saber se ele gostou quando ele experimentou. Então, por isso que ele contou com did. Did you like them? Aí ele fala, yes, I did. Aí ele continua, they were delicious. Estavam deliciosos. Ok? Então, veja. Quando você vai falar sobre experiência, você vai falar o present perfect. Ou quando você fala uma ação em aberto. Ok? Que depois eu vou colocar aqui. Então, veja do outro lado. Have you ever been to Vietnamese restaurant? Você já foi em um restaurante vietnamita? A pessoa fala, no, I haven't. Não fui. But I ate at a Thai restaurant last night. Peraí. Por que não colocou I have eaten? I have eaten. Porque, no caso, ele agora definiu o tempo. Quando ele foi comer em um restaurante tailandês? A noite passada. Ou ontem à noite. Então, por isso que ele falou, I ate at a Thai restaurant last night. Did you go alone? Mais uma vez. Por que ele não colocou have you gone alone? Você foi sozinho? Não tem como, porque você já definiu quando a pessoa foi. Quando a pessoa foi para o restaurante? Last night.
Então, por isso que ficou isso. Did you go alone? A pessoa fala, no, I went with my friends. Não, eu fui com os meus amigos. Entendido? Então, isso é a questão do presente perfeito. Então, quando você vai falar de experiência, quando você vai falar de uma ação que tem continuidade, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês falam assim, ó, just a moment. Ó, I have studied at Bonfim for 5 years. Então, veja, peraí. I have studied at Bonfim for 5 years. Eu estudo no Bonfim há 5 anos. Ah, professor, o senhor traduziu como foi presente. Até agora, no quadro de baixo, o senhor traduziu como passado. Beleza. Quando a experiência, a tradução do presente perfeito, ele vai ter como um passado. Mas quando você usa o presente perfeito para ligar os dois tempos, a sua tradução vai ser presente. Que se o aluno não prestar atenção, ele vai dizer isso assim, ó. I'm sorry, I studied, não, no presente, at Bonfim for 5 years. Então, veja, quando eu falo I study, ele não é ligado, essa ligação de dois tipos, ele é frequência, todos os dias, dia sim, dia não. Então, quando você fala eu estudo no Bonfim há 5 anos, não quer dizer que há 5 anos atrás começou. Mas você parou de estudar lá? Não. Então, continuou. Então, nem é passado e nem é o presente. É presente perfeito, porque ele ficou no meio dos dois tempos. Ele ficou no meio, ele está entre o passado e o presente. Então, por isso que aí é presente perfeito. Ele conseguiu ligar os dois tempos. Começou em um tempo atrás e continua. E o muito comum para fazer essas frases, para dizer a duração da ligação dos dois tempos, é o for, que é durante, que é o nosso também o a, com HA acentuado como fosse existente. Então, esse aqui está errado. Então, esse aqui está correto. Tá ok? Por quê? Porque você está usando os dois tempos. Então, quando você fala dos dois tempos, começou no passado e continua, não usa nem o passado simples com ED, ou com irregular, ou did, não vai usar o have e o verbo da ação no particípio, que é a terceira forma. Tá certo? Então, é muito comum isso, de usar o presente perfeito nessa situação. Outra questão é você usar o presente perfeito, pessoal, em ações recentes. Olha agora. Alguém fala assim, ó, faça essa atividade aí agora. Aí alguém diz, terminei. Então, quando a pessoa fala isso, tempos depois que foi orientada a atividade, a pessoa vai, o normal seria I finished it. Eu terminei ela. Terminei ela o quê? A atividade. Mas está errado. Que quando você usa o passado, como está aqui nesse quadro, você vai ter que dizer o tempo. Quando você terminou? 2 minutos atrás, 1 hora atrás. Quando você define o tempo, você vai usar o passado simples normal. Ou é de ou irregular, segunda forma. Agora, quando você fala assim, ó, esse seu terminei é acabei de terminar, é só fazer isso, ó. Como é regular, é de mesmo. I have finished. Então, quando eu uso o presente perfeito, eu uso o have e a terceira forma. Mas se o verbo regular estiver na frase, o que eu estiver falando, é só botar o ed. O problema do presente perfeito são os verbos irregulares, você tem que saber qual é a terceira forma dele. Vou dar um exemplo aqui agora. Olha esse verbo aqui. Do, did e done. Quando eu digo assim, ó, eu fiz, o certo seria I did it. Eu fiz isso. Só que para eu dizer com did, eu tenho que colocar quando. Yesterday, que é o normal. Mas se eu não disser que eu fiz agora, ou se eu fizer assim, ó, I have done today. Vocês perceberam que quando eu uso have, eu vou ter que usar essa terceira forma quando for irregular, tá vendo? Por isso que ficou I have done. Quando eu do passado é só o do meio, quando é irregular. Mas quando ele é regular, é fácil. Tanto o passado quanto o particípio, ele é igual. Por exemplo, vamos ver o verbo love. Love, olha o passado. Loved, olha o particípio. Loved. Então, tanto o passado quanto o particípio vai ser com ED. Então, quando você sabe que o verbo é regular e você usou o have, ele está como se fosse dessa forma. Quando não tem um have, é como se ele estivesse aqui no passado.
e assim sucessivamente. Beleza? Não pode esquecer isso. Tá certo? Vamos lá. Continuando aqui. Isso. Aqui a gente vai só aprender, pessoal, alguns verbos que serão utilizados com algumas comidas. O importante aqui é você aprender o quê? A sua tradução. Então, como fosse aqui, o título seria Cooking Methods, métodos de cozimento, de cozinhar. Aqui vai ficar como se fosse cozimento, substantivo. Então, nós temos o primeiro. Ó, nós temos o bake, que nada mais é, o bake é assar. Então, assar. E aqui a gente vai ver quais desses alimentos vai ser usado com esses verbos. Então, vocês têm que aprender isso para poder usar nas frases. Nós temos boil. E nesse caso é como se fosse cozinhar, né? Que também pode ser ferver, certo? Mas aí pode ser cozinhar, usando água, entendeu? Cozinhar. Então, bake, assar, boil, cozinhar, e fry, ó, assar, mas é diferente. Aliás, desculpa, vamos colocar o fry como fritar, fica bem melhor. Pode ser assar ovos, fritar ovos, é a mesma coisa, certo? Agora, grill seria grelhar, tá certo? Roast, é bem interessante, né? Que seria como se fosse, meu Deus, como é que eu posso dizer? Assar ao fogo, diferente, tá certo? Então, é diferente de bake, que é ao forno, só com temperatura, digamos assim, e roast, seria, no caso, assar ao fogo, como se fosse tostar, um negócio mais ou menos assim, certo? Agora, steam é como se fosse cozinhar de forma abafada, steam. Aí agora vocês vão ter que fazer o quê? Analisar essas frases, esses alimentos, e vamos ver, eu vou colocar para você quais alimentos pode ser feito com qual desses substantivos, tá certo? Prestar atenção. Ó, por exemplo, vamos ver o fish. Qual a possibilidade do fish? Mostrou, não? Fish, ele pode ser bake, ele pode ser assado, tranquilo. Que aí pode ser assado ao óleo, tá certo? Ele pode ser, the fish can be baked, ok? The fish can be fried, também pode ser assado, pode ser fritado. And the fish can be grilled, pode ser o quê? Grelhado, né? Muito comum, sem usar nada ali no caso. Veja como é interessante. E pode ser steam, pode ser cozido de forma abafada, cozimento abafado, certo? Ok? Isso é o fish. Pode ser. You can. Aí eu posso perguntar assim na prova. What method do you like to have your fish? Qual o tipo? Oh, I love my fish baked. Então, geralmente, você vai colocar o ED se ele for regular. E deixa eu ver aqui. Todos eles são regulares. É só colocar ED. Nem se preocupe, tá certo? Então, se você disser assim, oh, I love my fish fried. Eu amo meu peixe frito ou fritado. Mas vou dizer frito. Vamos ver agora shrimp. Shrimp seria o camarão. O shrimp ele pode ser boil. Ele pode ser cozido. Certo? Tá certo? Beleza? Fried pode também ser fritado. Shrimp é camarão. Ele pode ser grilled. Ele pode ser grelhado. Deixa eu ver outro aqui. Opa, só isso aí. Agora vamos para eggs. Eggs, it can be boiled. Ele pode ser cozido, tá certo? Very, very good. Vamos lá. Ele pode ser fried, ok? Many people love their eggs fried, ok?
Pronto, só pode, então os ovos só podem esses dois estilos. Boil and fry. Boiled ou fried, ok? Já o chicken, que seria o frango, eles podem ser baked, pode ser assado ao forno, pode ser fried, assado, não, fritado, desculpa, grilled, grelhado, roasted, ou seja, assado ao fogo, tá ok? Pronto, só isso aí. E o beef, ele pode ser, ó, grilled, grelhado, vamos ver se tem outro, e roasted, ou seja, assado ao fogo ou à brasa, poderia ser roast, ok? Agora vamos ver lá, batata, eu acho. Isso, batata pode ser, ó, baked, pode ser assada, normalmente, ao forno, pode ser boiled, pode ser fried, já comi muito, roasted, pode ser assada ao fogo, é muito gostoso, onions, os cebolas, né? As cebolas podem ser, ó, fried, fritadas, pode ser roasted, assada ao fogo também. E agora vamos para eggplant. Eggplant, não sei se vocês conhecem, seria no caso a berinjela. Ela pode ser baked, pode ser assada, né, normalmente ali, né? Ok? Ela pode ser fried, tá vendo? Ela pode ser roasted, também, ou seja, ela pode, aí pronto, banana, ela pode ser baked, pode ser assada, ó, ao forno, muito comum também. Ela pode ser fried, assada, isso eu já fiz muito. Pronto. Então, nesse caso, pessoal, essa é a resposta, tá certo? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Pronto. Aqui nada mais é para estudar alguns advérbios de frequência. Então, se eu pedir para você criar ou colocar uma história na ordem, você tem que lembrar quem vem primeiro. E aqui está a ordem, tá certo? É só você treinar isso. Aqui está a ordem. Aqui está a ordem. Tá vendo? Nós temos first, primeiro. Nós temos then, em seguida. Nós temos next, depois. Ou próximo, pode ser. After that, depois disso. Também. E, por fim, finally. Então, nós temos esses 3 pontos. Então, vamos ouvir isso aqui. Page 25, Exercise 10. Grammar focus. Vamos lá. Sequence adverbs. Advérbio de sequência. First, mix the Primeiro. peanut butter and banana together. Primeiro, misture. Then toast the slices of Depois, bread. em seguida. Next, spread the Próximo. mixture on the toast. After that, Depois put the disso, sandwich in a pan with butter. Finally, para fry the finalizar, sandwich until it's então, brown essas on seriam as both traduções sides. desses 5 advérbios de frequência que você pode usar para você dar uma ordem de uma receita e aquilo tudo. Ok? Então, estude essas palavrinhas, estude os verbos e os alimentos que utilizam com determinados, né? Ok? Então, é só analisar, traduz essas palavrinhas aqui para ajudar vocês, ok? Na sequência. Calma, pronto. Vamos continuar aqui. Então, veja. Então, aqui, ó, ele colocou o 2. Aqui é uma ordem, que é uma atividade, por exemplo. Né? Ele está lá, primeiro, first, put charcoal in the grill and light it. Ou seja, coloque o carvão, né? Aonde? Na grelha, tá certo? E acenda-o, light it, e ponha fogo nele, beleza. Aí, segundo seria o quê? Cut up. Então, tá aqui o número 1, ó. Coloque pode ver o número 1 aqui, ó, do lado direito, que você também dá a sua imagem de vocês, que é, ó, first, put charcoal, coal seria carvão, né? In the grill and light it. Na grelha, certo? Grill pode ser tanto o verbo grelhar como a própria grelha, tá certo? And light it. E acenda-o. Aí depois 2, ó. Que seria no caso o quê? Then, tá ok? Pode observar que seria then. Then, cut up some meat and vegetable.
Em seguida, corte um pouco de carne e legumes. Pode ver que o número dele está cortando lá o legume, a carne, tá certo? Legumes, cadê? Marinate them for 20 minutes in your favorite sauce. E ou seja, coloque, né, óleo para marinar, né, durante 25 minutos no seu óleo favorito, no seu molho favorito. Sauce seria molho de alguma coisa, certo? Vamos ver qual seria o 3 na imagem. O 3 seria, no caso, o next. Em seguida, vamos ver se é next. Olha, next, put the meat and vegetable on the skewers. Skewers nada mais é do que os espetos. Ou seja, coloque a carne e os legumes, ou os vegetais, nos espetos. Skewers. Tá ok? Vamos lá. Próximo, número 4, que seria... Tá vendo aí, ó? Put the kebabs on the grill. Vamos lá. Aí o que é que ele quer dizer, ó? Depois disso, put the kebabs on the grill and cook for 10 or 15 minutes, turning them over from time to time. Ou seja, coloque, os espetos, coloque, né, os espetos na grelha, sobre a grelha, e cozinhe, asse, né? Quando você fala cook, é geral. Quando você vai especificar, você vai usar grill, você vai usar toast e etc, ok? Mas quando ele fala cook, é geral, ok? And put the kebabs on the grill and cook for 10 to 15 minutes, turning them over from time to time. Então, vire-os de tempo em tempo, ou seja, tá ok? A cada momento você vai virar, tá ok? E por último seria finally, que seria o número 5. Então seria, finally, take the kebabs off the grill and enjoy. Ou seja, finalmente, take the kebabs off, ou seja, retire. Quando eu uso take off, é tirar de algum lugar. Off the grill and enjoy, tire da grelha e aprecie, enjoy. E assim vai. É só estudar essa questão, beleza? Bom, aqui na lição 5, né, seria what do you like to do on vacation? O que você gosta de fazer nas férias? Então, isso aqui é você aprender, alguma dessas expressões para você utilizar ou na prova, ou na conversação, tanto faz. Que é take a fun trip, ou seja, fazer uma viagem divertida. Discover something new, descobrir algo novo. Stay home, ficar em casa. Enjoy nature, apreciar a natureza. E aí tem várias opções embaixo. Tá? Travel in my country, viajar no meu país. Visit a foreign country, visitar um país estrangeiro. Visit museums, visitar museus. Go to a music festival, ir a um festival de música. Hang out with friends, ou seja, sair com os amigos, ou se encontrar com os amigos. Watch movies, assistir filme. Go fishing, ir pescar. Relax at the beach, relaxar na praia. E assim vai. Então, são apenas para você utilizar essa questão de isso. Agora, aqui, nós temos o assunto propriamente dito, que é a diferença entre o going to e o will. Então, claro, o que é que a gente tem que entender? A diferença de will e going to é que um é planejado e o outro não é. Somente isso. Só que é claro, tem que entender essa questão. O going to, ele fala de planejamento. Tem que ser algo planejado. Já o will é algo incerto. E existem palavras na língua inglesa que vai chamar a sua atenção para isso. Vamos ouvir e em seguida a gente explica mais sobre isso. And after that, we explain more about that. Page 31, Exercise 3, Grammar Focus. Future with be going to and will. Use be going to plus verb for plans you've decided on. What are you going to do? I'm going to relax at the beach. We're going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. Use will. Vocês devem analisar o seguinte. Então, quando ele fala use be going to plus verb for plans you have decided on. Ou seja, você vai usar o going to mais um verbo após esse to para planos, para algo que você planejou anteriormente, que você decidiu antes. Não é que você decidiu na hora, é que você decidiu antes. You have decided on.
Você já fez sobre os planos que você já decidiu. Por isso que ele usou o presente perfeito, ó. Have you decided? Essa decisão não foi agora, foi lá que continua. Então, por isso que ele usou o going to e o verbo sempre vai ter. Tá certo? Tem que ter o to be, que é o am, is, are, o going to, e em seguida o verbo da ação. Se você for falar, por exemplo, dançar, você não pode falar assim, ó. I going to dance. Cadê o to be? I am going to dance. Ou seja, tem que ter 3 verbos na sua estrutura. Falou going to, tem que ser 3 verbos. O to be, que é o primeiro, tem que estar lá. Você pode analisar aqui na frase aí, do lado esquerdo tem are, tem am, só faltou o is. Mas quando você fala a terceira pessoa, né? Ela vai dançar. She is going to dance. Beleza? Vamos ouvir agora o Will plus will. verb for possible plans before you've made a decision. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch some movies. I don't know. I think I'll go camping. I probably won't go anywhere. Então veja, olha a diferença agora. Veja que quando a pessoa inicia a pergunta, geralmente, a pessoa quer saber dos planos das pessoas. Por isso que ele não começou assim, ó, what will you do? O que você vai fazer? A pessoa prefere usar o going to, porque a gente está falando sobre planos. Fazer alguma coisa. Então, quando chega para perguntar, rapaz, tu vai fazer o que esse fim de semana? Tu vai fazer o que o mês que vem? Então, quem pergunta isso, ele está perguntando sobre planejamento. Por isso que, quando você inicia a pergunta, geralmente, não que você não possa usar o will, mas quando você faz essas perguntas, ele vai dar prioridade ao quê? A planejamentos. Quem está perguntando quer saber os seus planos. Então, por isso que a pessoa, independente se a pessoa planejou ou não, mas ele quer saber de planejamento. Se a pessoa não tem, ela vai dizer depois da conversa. Deu para entender? Então, é bem interessante isso. Então, como é que acontece? Quando alguém vai fazer, oh, what are you going to do? A pessoa fala, I'm not sure. Rapaz, não tenho certeza. Opa, aí mudou. Então, agora a pessoa respondeu o quê? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Rapaz, não tenho tanta certeza, mas eu acho que eu vou ficar em casa. Então, peraí. Ele nem sabe. Então, é uma intenção dele. Por isso que usou o will, ó. Só que é abreviado, né? I'll just. Vai poder ser I will just stay home. Esses just é só para enfatizar. Mas eu acho que eu só vou ficar em casa mesmo. Entendeu? Ou aí o outro fala, maybe I'll watch some movie. Rapaz, talvez eu vá assistir. A tradução não importa. Você pode dizer, vai assistir, irá assistir, irão assistir, não importa. Mas é futuro. Todo jogo da ideia de futuro. Só que um é planejado e o outro é incerto. Ou quando você acabou de fazer uma decisão. Aí o outro diz assim, I don't know. I think I'll go camping. Eu não sei, eu acho que eu vou acampar. Mais uma vez, o think, o maybe, da ideia de incerteza. I'm not sure, não tenho certeza. Então são palavras específicas para usar com o futuro como eu. E embaixo ele conclui, ó, I probably won't go anywhere. Rapaz, provavelmente eu não sei se eu vou a algum lugar. I probably won't go anywhere. Rapaz, eu provavelmente não vou para lugar nenhum. Então, ó, não está certo se vai ou não vai. Mas diz, ó, provavelmente eu não irei. Mas ele pode ir. Mas aqui ele passou para quem estava ouvindo o incerteza. Então, essa é a principal diferença entre going to e will. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Aqui, né, se nossa aula tivesse acontecido, aqui são algumas perguntas básicas que você poderia treinar, né? Por exemplo, se eu chegasse no número 1 e perguntasse assim, oh, fulano, you guy, how are you going to spend your next vacation? Ei, como é que você vai passar suas novas férias? A pessoa fala, se a pessoa dissesse diretamente, I'm going to spend my new vacation at the beach. Aí, se ele usou o going to, é porque já está planejado, certo? Agora, assim, I'm not sure, maybe I'll go to the beach. Talvez eu vá à praia. Então, veja, aí é você quem vai criar. Se você tiver já planejado, você vai dizer, I'm going to spend my new vacation em tal lugar. Ou, I'm not sure, maybe I will, e etc. Ou I'll, tanto faz. Se eu dissesse, where are you going to go? Você está indo para onde, hein? Aí, claro, essa primeira foi da... Você vai dizer, I'm going to go to school. Eu vou para a escola.
I'm not sure. Maybe I will go to school. Não, talvez eu vá para a escola. Então, é isso que você vai fazer. Então, treine essas perguntas que aqui estão para vocês responderem com going to ou com I'm not sure. Não tenho certeza. Ou I think. Aí vocês que vão criar de acordo com o slide anterior. Beleza? Pronto, chegamos aqui. É um assunto meio que um pouco complexo, mas tranquilo. Então, quando a gente for falar sobre modals quer dizer modais, que também chama de defectivos. Então, nada mais é do que aqueles verbos que são estudados de forma separada. Porque ele não tem muita questão de regra de presente, passado, futuro, não. Ele indica alguma coisa como conselho, possibilidade, obrigação e etc. Então, veja, modal for necessity and suggestion. Aqui dá mais como necessidade, obrigação ou sugestão. Beleza? Então, o do lado esquerdo ele vai descrever uma necessidade. Então, essa necessidade ela pode ser normal ou obrigatória, com obrigação mesmo, ou até mesmo proibição, certo? Que no caso aqui ele não colocou o must not, mas eu vou ter que explicar para vocês que geralmente vem junto esse conteúdo. Então, vamos lá. Vamos ouvir primeiro. Page 33, Exercise 7, Grammar Focus. Modals for necessity and suggestion. Describing necessity. You must have a driver's license. You need to be 21 or over. You have to get a passport. You don't have to get vaccinations. Ok. Então veja que do lado esquerdo falou, não, you must have a driver's license. Aí seria, no caso, uma obrigação, uma necessidade normal. Tá certo? Agora, se ele ousasse a dizer, ei, você tem que ter uma carta de motorista, uma carteira de motorista para dirigir o seu carro. Então, peraí. Como é uma questão de regra, o melhor seria ter usado aí, you have to have, você tem que ter, nem que use os dois have, mas tá, é o correto. You have to have a driver license to drive your car. Então, veja, quando é só consciência, ele vai usar o must. Tranquilo. Ah, você precisa usar capacete. Então, quando ele fala isso, então esse must, you need, ele vai dar igual. Por exemplo, you need to be 21 and over. Você precisa ter de 21 ou mais. Tá certo? Agora, se ele disser, você tem que ter 21 ou mais para dirigir esse carro. Então, quando ele explica por causa de uma lei, ele é obrigado a trocar esse must e esse need to por have to. Tem que lembrar disso. Hey, to drive your car in Brazil, you have to be 21 and over. Olha, para você dirigir o seu carro no Brasil, você tem que ter de 21 ou mais. Deu para entender? Então, nesse caso, quando eu falo sobre regra, você vai ter que usar o have to, tá ok? Por exemplo, ó, you have to get a passport. Para você viajar para o estrangeiro, para outro país, você tem que ter um passaporte. Então, por quê? Isso é lei. Você não pode ir sem. Então, toda vez quando for isso, é nessa questão. Aí agora, ó, a cereja do bolo é isso aqui, ó. Preste bem atenção, repita o vídeo quantas vezes for necessário para não se equivocar. Quando você usa o must na positiva, não deixe de ser uma necessidade. Beleza. Obrigação não por regra, porém, mas por consciência. Tá certo? Você quer alertar a pessoa. Não é? Você não está sugerindo, você está dizendo, ó, tem uma regrinha, tem uma consciência aí, ó, que você vai ser cobrado. Então, quando você não especificar a lei, você vai usar o must e you need to. Mas quando, olha a diferença agora, quando você usa o must na negativa, acabou. Ele vai ser igual a proibição. Cuidado. Proibição. É que alguém dissesse assim, ó. It's dangerous. It's dangerous. You must not and that. É como se dissesse, você não pode, você
Você não pode, você não deve entrar aí, nesse lugar. Tá ok? Então, veja. It's dangerous. You must not enter that. Você não deve, você não pode entrar aí. É como se fosse o can't. Então, esse must not é proibindo, você não deve entrar aí. Então, olha a diferença. Então, deveria ser uma necessidade na negativa, mas não é. Ele muda de uso. Cuidado. Então, o must na positiva é uma só alerta. É igual chegasse assim, hey, remember, oh dear, you must wear your uniform. Aí você tem que usar o uniforme, beleza. Só quando você cita, hey, ó, to enter school, you have to wear your uniform. Então, peraí, é uma regra da escola para entrar, usar o uniforme. Então, veja o quanto é detalhezinho para você usar entre o have e o have to, né? E o must. Must é mais consciência, e o have to quando ele implica numa regra externa para a pessoa. Ou até mesmo uma combinação que você fez em casa. Por exemplo, olha, lá em casa a gente dividiu as tarefas. Eu preciso fazer isso. Mas esse preciso está baseado numa regra, numa combinação. Já não é mais nem need e nem must, é have to. Ei, vamos jogar. O cara faz, oh, I can't now. I have to clean my room to go to play with you. Eu tenho que limpar meu quarto para jogar com você. Então, tem quem não sabe dizer, I must clean. Não. Se você está falando que isso aí virou uma norma da casa que foi estabelecida por vocês, virou regra. Então, você não pode mais usar o must. Tem que usar o quê? O have to. Olha o quanto é interessante. Beleza? Então, cuidado. Isso é interessante para quem fala o inglês, porque isso é uma questão de entendimento da língua. Não é simplesmente uma gramática. Beleza? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Agora, olha a questão do have to. Enquanto have to, I have to, how can I say? Eu tenho que ter, I have to have a passport to travel to another country. Então, isso é lei. Tem que ter. I have to have a passport to travel to another country. I have to have a passport to travel to another country. Então, isso aqui, eu tenho que ter um passaporte. Então, isso não é só consciência, must. Não, é regra. Para eu viajar para outro canto, eu tenho que... Tá ok? Agora, o que é que acontece? Quando eu uso a negativa do have, aí, em vez de ser uma... Como é que diz? Uma obrigação. Na negativa, não. É uma liberação. Olha a diferença. O must na positiva, ele é o quê? É consciência, é uma obrigação, mas consciência. Quando eu uso must not, tem nada a ver com consciência, mas virou uma proibição. Não deve fazer isso. É igual agora com a questão do celular. Não vai ser mais. You must not use a cell phone in class. Você não deve usar o celular na sala. Então, olha a diferença. É uma questão mais ordem. Então, é must not. Porque agora virou uma lei. Tá certo? Olha a diferença. Agora, presta atenção. Nesse caso, quando você usa, né, o have na negativa é o contrário, como se fosse uma regra, e agora essa regra foi liberada. Digamos que algum país chega assim e fala, os brasileiros, a partir do mês de tal, não precisam apresentar os passaportes. É livre. Então, para aí, agora, Hey, you can travel to New York. You don't have to show your passport to enter in New York. Então, veja. Aquilo que era regra foi liberado. Então, é como se fosse, não precisa, não é mais necessário. Então, quando você é liberado, então, se você fosse usar isso aqui, ó o erro que ia ficar. You must not show your... Aí não, aí tá dizendo assim, ó, de forma alguma não mostre o seu passaporte. Tá ali proibindo de mostrar. Olha o quanto tá diferente a questão do significado, do uso dessas palavrinhas. Deu para entender? Então,
Presta atenção, volta esse vídeo quantas vezes for necessário. Se tá o have to, don't have, né? Desculpa. Don't have to show, aqui tá liberando, não é necessário mais mostrar o passaporte. Era lei, eles liberaram. É igual o colégio, quando diz assim, ó, sexta-feira que vem, ó, não precisa usar o uniforme na escola. Peraí. You must not. Aí ela estaria proibindo. Porque quando ela fala, você não precisa, quem quiser não precisa vir de uniforme. Tem gente que vai querer ir de uniforme. Então aí esse don't have to é só para liberar. Mas vai ter gente que vai e que não vai. Se ela dissesse, you must not wear your uniform next Friday. Aí é para todos. Vocês não podem usar. Vocês estão proibidos de usar uniforme na sala de aula na sexta-feira. Então, olha a diferença. You don't have to show, aí é liberando. Agora, you mustn't show, aí você não deve mostrar. Então, é diferente. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão. Beleza? Very good. Agora, dando sugestão, você vai usar, aqui já tem uma estrutura meio que complexa, só essa daqui que é meio que complexa. Por quê? Porque quando você fala, ó, deixa eu ver, would rather, had better. Esse, a abreviação do D aqui, é o do have no passado. Então, tome um cuidado, que não vai se traduzir ao pé da letra. Por isso que eles abreviam. O certo seria, you had better, você tinha melhor. Ninguém vai conseguir traduzir essa expressão. A melhor tradução é, seria melhor, aí depois você continua. Agora, seria melhor, aí você vai fazer isso aqui, ó, presta atenção. Você ia fazer isso aqui, ó. Seria melhor você evitar. Então, a tradução mais ou menos vai ser isso. De novo, é como se isso aqui fosse assim, ó. Seria melhor, aí, ó, você evitar. Então, o complicado vai ser você imaginar isso, certo? Porque não tem como traduzir. Você melhor evitar o stall nas ruas. Então, não tem como. Agora, não estou nem lembrado o que seria esse stall. Aí, ó, stalls on the street. Não estou lembrado o que seria esse stall. Depois vocês dão umas pesquisadinhas nessa palavrinha aqui, ó, ok? Que eu não estou lembrado o que é, tá certo? Quem sabe na atividade eu boto para vocês. Então, vocês pesquisam antes e vê essa questão aí, tá certo? Então, ó, you'd better seria melhor. Então, você está aconselhando, está dando uma sugestão. Conselho ou sugestão. Então, ó, you'd better avoid the stalls on the street, certo? Rapaz, você deveria evitar, não sei o quê, nas ruas. É como, não sei se seria buracos ou qualquer outra coisa assim, né? Porque hole seria buraco, né? Mas vamos lá. Então, ó, outro que você poderia falar é ought to. Também é deveria, é quase igual should. You ought to pack a first aid kit. Rapaz, é um conselho. Você deveria, ó, embrulhar um kit de primeiros socorros. Então, você não está obrigando para usar must, para usar have to. Não. Você está aconselhando. Então, esses daqui, pessoal, na questão de conselho, e você bota na negativa, ele não vai deixar de ser conselho nem sugestão. Olha a diferença do lado esquerdo, que se for para negativa, vai mudar de entendimento. Aqui não. Se for, rapaz, seria melhor você não evitar. Ou, you'd not better avoid the stall on the street. Pode usar negativa tranquilo, certo? Não seria melhor você fazer assim. Então, ó a diferença. You ought to pack. Pode ser you ought not to pack. E assim vai. You oughtn't. Pode usar muito bem abreviado, certo? You should try some local specialty. Mas você deveria tentar algumas situações mais locais, né? Caminhos locais, né? Então, veja, esse should é deveria. Quem pode falar devia, deveria, não, por isso que eu estou dizendo, não tem nada a ver com tempo verbal. Mas devia seria passado, deveria seria condicional. Não importa, quando a gente fala assim, ó, você deveria falar a verdade, você devia falar a verdade. Então, isso é só conselho, não tem nada a ver de quando foi falado, não. Olha a diferença. Então, shouldn't, você não deveria, tá certo? You shouldn't carry a lot of cash. Você não deveria, né, levar ou carregar consigo tanto dinheiro. Cash é dinheiro em espécie. Então, veja o quanto é interessante, tá certo? Então, vamos ouvir a parte do should, não sei se a gente já ouviu.
Já ouviu, beleza? Então, tranquilo. Vamos ver se tem mais alguma parte. Tem. Deixa eu apagar isso aqui, só um momento. Pronto. Aqui, ó, listen to an interview with a spokeswoman from the New York City Visitor Center. Check the 4 topics they discussed. Aqui você só vai treinar, né? Eu até vou deixar essa atividade para vocês fazerem no próprio vídeo, que é ouvir e dizer sobre o que esses, né? A entrevista foi sobre o quê? Foi sobre comer fora, história, foi dinheiro, foi planejamento de viagem, foi segurança, foi turismo e etc. Tá certo? Vou até colocar também o áudio lá, não se preocupe. Ver se não mostra aqui a resposta, não vai mostrar a resposta. Tá aqui, vamos para cá. Mas aqui seria a atividade que eu ia fazer com vocês, beleza? Então não se preocupe, então estude direitinho, olhe essas imagens direitinho, se puder fazer num caderno, faça, dê um jeito para vocês praticarem, tá certo? Lembre, para intermediário, a prova é mais puxada, tem que escrever mais, tem que ser mais aberta do que de marcar. Então, estudem. Eu vou tentar marcar a nossa avaliação lá para quinta-feira. Vou tentar fazer junto com o Básico 2. Tá certo? Que eu deixar mais uns tempozinho, porque também vai ter prova da escola, eu estou deixando mais um tempinho para vocês praticarem mais. Então, pratiquem, estudem, porque desse resultado aqui é que vai dizer se vocês vão para intermediário 2 ou não. Beleza? Então, estudem. Então, parabéns para vocês, o empenho de vocês. Vocês são pessoas que, ó, top. Continue assim que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá bom? Obrigadão e nos vemos na nossa atividade. Tá ok? Muito obrigado.